Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Incríveis X-Men edição número 1. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Entre as árvores retorcidas de um mundo devastado, Ciclope e Glob conversam diante do peso do passado. Ciclope questiona se Wolverine poderia ter sobrevivido ao buraco negro, e a resposta, carregada de amargura, revela o mito que Logan se tornou. Entre lembranças de sacrifícios e mortos ilustres, as palavras se tornam lâminas. Glob, cansado e marcado pela guerra, lembra que até os heróis mais poderosos tombaram. Mas Ciclope, endurecido pelo tempo, não fala de esperança, fala de sobrevivência. E nesse futuro sombrio, até isso já é um milagre. Ciclope explode em fúria ao perceber que foi arrancado do tempo, mas seus companheiros não demonstram arrependimento. O plano é claro e sombrio. O destino do mundo depende de manter Schwarzschild vivo tempo suficiente para salvar o que restou da humanidade. Enquanto nomes de velhos aliados ecoam como fantasmas, Magneto, Forge e Zorn, o peso das perdas se acumula. Em outro ponto, Hank e Schwarzschild falam sobre o vírus X, a arma que destruiu gerações de mutantes. O passado e o futuro colidem, e nas sombras, a esperança parece ser apenas mais uma lembrança distante. Com um olhar frio e científico, Hank folheia os relatórios, mergulhando nas entrelinhas do vírus que destruiu o mundo. Animalia o observa com espanto, como se ele não a reconhecesse neste tempo. Suas palavras despertam memórias dolorosas, fragmentos de um passado compartilhado que ele ainda não viveu. O peso da linha temporal o separa, mas a dor da perda é real. Em silêncio, ele compreende que o futuro o moldará mais do que imagina. E enquanto o grupo se prepara para partir, algo muda em seu semblante. A selva vibra com o som da perseguição. Animalia lidera o grupo, enquanto Ciclope e Hank correm lado a lado, lembrando os dias em que o mundo ainda fazia sentido. Wolverine os caça, e cada passo é uma corrida contra a morte. Entre saltos e trocas rápidas, há uma centelha de nostalgia. Duas lendas, unidas mais uma vez pela necessidade. Scott menciona Jean, perdida como tantas outras, e o vazio pesa. Ainda assim, um sorriso surge. Em meio ao caos, a amizade resiste. É o eco de tempos melhores, e talvez a última fagulha de esperança. Em outro ponto da floresta, a fera desperta. Logan surge das sombras, selvagem, instintivo, um predador movido por memórias quebradas. Diante dele, o enigmático Revelation o convoca com voz firme, cercado por seguidores que o tratam como um deus. Suas palavras são veneno e promessa. Fala de amizade entre mutantes e da purificação dos erros da criação. Mas o olhar de Wolverine, frio e sem respostas, revela outra verdade. O homem por trás das garras talvez já tenha desaparecido. E enquanto Revelation o encara, uma pergunta ecoa no ar. Isso te descreve, Logan? Revelation encara Wolverine com um sorriso frio. Suas palavras escorrem como veneno disfarçado de fé. Ele planta a ordem em sua mente. Você quer apenas me obedecer. A tensão cresce, o som metálico das garras ecoa. Cortês, tomado por energia divina, oferece sua força ao líder dourado, enquanto o poder se acumula ao redor. A manipulação se torna ritual, a obediência, dogma. Logan, o guerreiro indomável, sente o peso da submissão forçada. E quando Revelation pede mais poder, mais força, o ar parece tremer. O nascimento de um monstro prestes a ser controlado. As garras de Wolverine brilham sob a luz, mas seus olhos estão vazios. O predador agora é uma marionete. Revelation observa satisfeito, moldando o herói em sua própria arma. Ajoelhe-se, ordena e o guerreiro obedece. O som do metal contra a terra sela o pacto profano. Diante dos seguidores, o tirano ergue a mão e proclama seu triunfo. O anjo da morte renasceu para servi-lo. Logan
O símbolo da resistência é reduzido a instrumento de destruição. E enquanto o vento corta a floresta silenciosa, o mundo parece segurar o fôlego. O inferno acaba de ganhar um novo emissário. Mais tarde, em outro ponto devastado, Ciclope e seu grupo caminham entre as ruínas do que um dia foi Salem Center. O ar está denso, impregnado de memórias. Ali, o Instituto Xavier, símbolo de esperança e aprendizado, transformou-se em algo muito mais sombrio. Animalia alerta: o lugar não é apenas importante, é um marco de dor. Ciclopes observa o horizonte com pesar, e o nome agora ecoa com um peso histórico: Prisão Grey Malkin, um santuário transformado em celas. E nas sombras dessas árvores mortas, a glória dos X-Men parece apenas um eco distante. Diante das ruínas do Instituto Xavier, Ciclope observa o que restou de um sonho destruído. O símbolo dos X-Men agora serve como cruz para os que tombaram. O nome Grey Malkin ecoa entre escombros e lembranças. Revelation, o novo tirano, havia sitiado o local e crucificado a doutora que um dia tentou conter o caos. Um aviso gravado em carne e ferro. Entre cinzas e silêncio, o chão parece pulsar com ecos de dor. De repente, luzes verdes rompem a terra, formando mãos espectrais que se erguem em desespero. O santuário dos mutantes agora é um cemitério amaldiçoado. O chão pulsa com energia espectral. Espíritos mutantes emergem em agonia, seus corpos translúcidos retorcendo-se em luz verde. O grupo avança com cautela, cercados por lamento. Hank sussurra que eles estão furiosos, mas não atacam. Alguém os controla. E então, das sombras etéreas, surge uma figura envolta em trevas. Death Dream. O tempo parece se dobrar ao seu redor, imóvel, intocado pelos anos. Ciclope o reconhece, surpreso com a juventude eterna. Mas a resposta vem fria, cortante como o vento da morte. Os mortos raramente envelhecem, Ciclope. A revelação pesa e o perigo se mostra ainda maior. Entre os destroços assombrados de Grey Malkin, o grupo trabalha em silêncio. Apenas os mortos observam dali. Um novo pacote é entregue, uma relíquia de guerra, brilhando sob a poeira do crepúsculo. Ciclopes dá a ordem e o artefato é revelado. Um teletransportador de uso único. A chave para escapar de Wolverine e chegar a Filadélfia em um salto. Hank examina a peça, reconhecendo os traços de sua própria genialidade de outro tempo. É ciência e destino entrelaçados. Glob, com o seu humor bruto, quebra o clima, mas o ar ainda pesa. Cada invenção ali carrega o eco de um futuro condenado. Enquanto o crepúsculo tinge o céu em tons verde espectral, Ciclopes ajusta o equipamento. O destino é Filadélfia. Poucos aliados restam e cada perda pesa como chumbo. Animalia observa de um rochedo, suas asas refletindo a luz dos espíritos ao redor. Há um acordo silencioso entre os sobreviventes. Seguir adiante, custe o que custar. Schwarzschild promete respostas sobre o misterioso 3K, mas apenas se saírem vivos. E, nas sombras da floresta, algo os vigia em silêncio. O vento sussurra entre as árvores e o perigo se aproxima, tão inevitável quanto o passado que os persegue. O alerta ecoa: "Contato!" E o campo de batalha desperta. Animalia toma o céu enquanto Glob prepara as armas pesadas. O som das explosões corta o silêncio e a floresta se transforma em um inferno de estilhaços. Entre fumaça e destroços, uma figura avança com fúria animalesca: Wolverine. A fera mascarada surge como uma sombra viva, desviando das granadas e rasgando o solo com as garras. Ciclope mantém a calma, coordenando os ataques. 3 metros da árvore caída, diz Animalia. Mas no fundo, todos sabem. Conter Wolverine é impossível. No máximo, podem atrasar o inevitável. O rugido do visor de Ciclope rasga o ar. Um feixe de energia rubra que corta a floresta como lâmina viva. Wolverine salta por entre as árvores, selvagem e imparável, enquanto os outros tentam conter o impossível. Glob dispara,
Schwarzschild ajusta o campo gravitacional e Death Dream convoca sombras para proteger o grupo. Ciclope assume o comando, frio e decidido, cada ordem vinda como um golpe calculado. Magneto, Zorn, Forge, escolha um. Sua voz carrega o peso de quem perdeu todos, e no brilho escarlate que atravessa a noite, o líder dos X-Men ressurge, lutando até o fim. Entre explosões e labaredas, a fera avança. Wolverine rasga o campo de batalha com um salto devastador, as garras brilhando sob o fogo e a fumaça. Animalia o perde de vista, rápido demais, brutal demais. Ciclopes tenta manter o controle, a voz firme em meio ao caos. Death Dream, precisamos de você! Mas o jovem mutante hesita, o medo estampado no olhar. Não temo morrer, diz, mas temo ele. O tempo congela por um instante, então um som metálico rompe o ar. O grito de Ciclopes ecoa. Death Dream! A caçada acabou de ficar pessoal. Num golpe brutal, o tempo parece parar. As garras de Wolverine atravessam Death Dream com precisão monstruosa, rasgando carne e esperança em um único movimento. O sangue tinge o ar, um vermelho intenso, contra o verde do horizonte. O garoto, com o olhar fixo e vazio, tenta respirar, um último suspiro, preso entre dor e o espanto. Wolverine o encara por trás da máscara, meio homem, meio fera, sem traço de remorso. O silêncio que se ergue é ensurdecedor, e enquanto o corpo cai, todos percebem. O verdadeiro horror não é morrer, é ser caçado por um dos seus. O caos explode. Ciclope grita o nome de Hank, enquanto dispara rajadas de energia, tentando conter o avanço da fera. McCoy, coberto de suor e poeira, luta para ativar o teletransportador, mas o tempo corre contra eles. Com Death Dream morto, os espíritos que ele controlava agora vagam livres e furiosos. As sombras espectrais se unem a Wolverine, transformando-o em uma visão infernal de garras e fantasmas. O ar se torna pesado, quase irrespirável. Animalia tenta reagir, mas o ataque vem rápido demais. Um grito corta o ar. Não! E Animalia salva Hank de ser um alvo do ataque de Wolverine. O campo de batalha se transforma em um turbilhão de energia. Wolverine avança como uma sombra viva, mas um clarão escarlate o atinge em cheio. Ciclope não hesita. Abaixem-se! Grita Ciclope, enquanto Hank está ativando o teletransportador, enquanto os espectros se aproximam em onda de ódio. O som das máquinas mistura-se a tiros, gritos e luzes fantasmagóricas. Ciclope corre, a capa rasgando ao vento, e encara a fera uma última vez. Logan, eu sei que você ainda está aí. O apelo de um amigo perdido ecoa na destruição. E mesmo quando Wolverine está tomado pela escuridão, Ciclope continua. Eu não vou desistir. Num clarão súbito, o grupo reaparece em meio a uma cidade vibrante. O contraste é quase surreal. Após o inferno de Greymalkin, o brilho urbano parece um milagre. Mas algo está errado. Ciclope observa os prédios, confuso, enquanto Hank confirma. O teletransportador falhou. Eles não estão em Filadélfia. Estão em Providence. Animalia sente o ar pesado, diferente, e o silêncio entre a multidão é quase ensurdecedor. Revelation domina todo o leste, exceto aquele lugar. Céu? Brinca Glob com ironia. Aqui essa palavra é suja. E nas sombras, uma nova ameaça observa, pronta para recebê-los. Do alto dos prédios banhados pelo pôr do sol, a nova soberana surge, imponente, demoníaca, envolta em fogo e poder. Suas palavras ecoam com autoridade ancestral. Estas são minhas almas, minha terra, minha Providence. A lâmina mágica brilha como um relâmpago dos infernos, refletindo o olhar daqueles que ousaram invadir o seu domínio. Atrás dela, sombras familiares do limbo aguardam suas ordens. E então, com um sorriso cruel, ela revela sua identidade. A Rainha das Trevas, a própria Darkchild. O inferno agora tem uma nova capital, e ela está prestes a reivindicar cada centímetro dela. Essa foi uma pincelada da história da HQ Incríveis X-Men, edição número 1.
Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!